Leandro Carnal, muito obrigado por estar aqui conosco no seu Simpósio Internacional de Segurança Pública. Eu sou Douglas Silveira, chefe de comunicação da FAPDE, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. À medida que a robótica e a inteligência artificial elas avançam, as máquinas elas se tornam cada vez mais inteligentes e capazes de assumir tarefas complexas que talvez o humano, muitas das vezes não consegue. A automação do mercado de trabalho, das relações de trabalho, significa novas oportunidades, ou o surgimento de novas profissões. Como o senhor vê isso? Em primeiro lugar, quem gerencia segurança hoje no Brasil inteiro e no mundo são pessoas ou baby boomers ou imediatamente na geração seguinte. Ou seja, são homens acima de 40, 50, 60 anos, mulheres, e estes homens e mulheres viveram essa revolução tecnológica e têm certa resistência. Isso nos dá, por exemplo, eu com 61, uma certa resistência àquilo que não era comum quando eu, por exemplo, era jovem. Então, a primeira coisa que nós temos que quebrar é o medo tecnológico. Quando surgiu, por exemplo, o telefone e o celular em particular, e o celular inteligente no século XXI, naturalmente vai desaparecer o telégrafo. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos muda de nome para a empresa brasileira de Correios. E todo mundo dizendo, mas vai provocar desemprego no setor de telégrafo? Vai. E vai aumentar enormemente o emprego no setor de telefonia, telefonia móvel e assim por diante. Sempre existem os luditas, aqueles que atacam o que era a tecnologia nova com medo de que ela destrua o mundo. Bem, o mundo sempre está sendo destruído. Então, usando uma frase de um indiano que eu vou utilizar bastante, não. O futuro não será dominado por inteligência artificial. E aí eu abro um parênteses meus, algoritmos, robôs e etc. Mas o futuro será dominado por homens e mulheres que saibam dominar a inteligência artificial. Ou seja, eu não perderei meu lugar para uma máquina, provavelmente, mas eu posso perder meu lugar para alguém qualificado a lidar com a tecnologia. E a tecnologia, apesar da síndrome de Frankenstein, ou seja, que um dia ela vai nos destruir, a tecnologia é inevitável. Eu posso fazer um agente de segurança, observar 20 pontos graças às câmeras, mas eu nunca ainda poderei pensar em abrir mão da ética e do pensamento estratégico, que ainda são inteiramente humanos e de equilíbrio. A máquina é mais eficaz e mais rápida. Ela jamais poderá fazer julgamentos éticos e julgamentos estratégicos. Então, utilizar a máquina para não ser utilizado por ela e perder o medo da tecnologia. Ela é uma ferramenta neutra, como todo martelo, pode pregar um prego ou matar uma pessoa, e se eu dominá-la, eu posso fazê-la trabalhar para o bem de todos. Ninguém quer o retorno a uma tecnologia antiga, porque significava muito mais trabalho. Se desenvolver hoje dentro do mercado de trabalho, faz-se necessário cada vez mais perder o medo da tecnologia. Isso é uma tarefa necessária e urgente para a manutenção do emprego, para a manutenção desse profissional dentro do mercado de trabalho em diversas áreas? Sem sombra de dúvida, eu não posso supor a tecnologia como um pódio. No primeiro lugar estará o formado em redes de informação. A tecnologia é uma escada. Então, o lugar que você está, ele imediatamente vai se tornando obsoleto. Se você estudou, por exemplo, tecnologia de informação há 20 anos, seu curso não tem mais nenhuma validade. Você não tem mais nada, você precisa dessa atualização constante. A atualização sempre foi um imperativo, mas hoje não é mais de uma geração para outra. Então, não existe mais no campo da segurança, da tecnologia, da gestão de segurança e tecnologia, não existe mais o formado, apenas o formando, não existe mais eu fiz pós-graduação, eu tenho que dizer o que eu estou fazendo, combinando inclusive setores diversos e, acima de tudo, todo profissional, para manter seu emprego ou crescer nele, precisa ser um estudante permanente. Ou isto, ou desaparecerá. Porque este é um setor muito, muito dinâmico. Diferente da geração do meu pai, que se formou em Direito na década de 50, pegou seu diploma, botou na parede, comprou uma máquina de escrever e se aposentou
com aquela máquina, isso não existe mais, isso não nos pertence mais. Eu, Leandro, fui formado para ser professor. Não me ensinaram a fazer live. E eu tive que aprender a fazer live. Mas eu poderia usar a frase do derrotado. No meu tempo não era assim. A frase no meu tempo introduz um fracassado. É síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. E é imutável. Agora a gente pode falar também na transição, né, do físico para o digital. E um exemplo, os bancos hoje precisaram introduzir pessoas, né, o humano, dentro, né, das ferramentas de comunicação com o cliente. Essa transição é necessária? Ela é necessária como um imperativo, inclusive, de economia de recursos. Mas vamos lembrar o seguinte, esse cliente depende da geração dele. Se precisa ver no rosto para negociar, eu sei que essa pessoa tem mais idade. Os jovens, por exemplo, não usam o telefone para comunicação vocal. Eles não ligam uns para os outros. Se alguém me liga no meu celular, eu sei que é uma pessoa mais velha. E se liga sem avisar no WhatsApp, eu sei que é bem velha, porque ela ainda tem a ideia do telefone fixo. Eu tenho colegas mais idosos que ligam e anunciam quem é, como se eu já não soubesse ao pegar o telefone. Eu tenho pessoas que no recado do Zap assinam para eu saber quem é, como se não aparecesse a imagem da pessoa. Então, a presença real, física, ela é um sinal de idade. Então, eu tenho que saber que eu tenho clientes de geração Baby Boomer, até mais ou menos 1962, 64. Eu tenho clientes X, Y, Z, Millennials. Eu tenho clientes, Alfa provavelmente não tem conta em banco ainda, mas eu tenho clientes de vários recortes e eu tenho que exercitar uma conversa multigeracional. Agora, em história, há um processo de despersonalização tecnológica, há sempre uma reação de personalização. Então, se eu posso ter uma pessoa conversando com alguém, isso provavelmente vai ser um diferencial para clientes Prime, para clientes de ponta. Isso vai fazer muita diferença para a pessoa. Em todo caso, seja com total intermediação virtual ou com graus intermediários de presença humana, eu preciso levar em conta que eu tenho que estar atento ao cliente, seja ele quem for. E é fundamental que qualquer tecnologia não afaste os gestores da trincheira. Tudo se perde quando o gestor não atende a trincheira e não sabe qual é a demanda na trincheira. Eu não me importo de ser atendido por um robô ou por uma pessoa. O que eu não tolero é que o robô me mande para outro robô, digite 5, digite 4, digite 8. Caso você seja albino luterano, digite 12. E caso você seja albino luterano que queira abrir uma conta, ou seja, eu não tolero é perder o tempo. Tanto faz se fosse um ser humano ou uma máquina. Então, se eu tenho máquinas, eu preciso fazê-las a serviço do humano. Tecnologia que não serve aos humanos dá origem a distopias, ou seja, sociedades onde as máquinas oprimem, como o Admirável Mundo Novo, do Huxley e tantos outros. Elas oprimem as pessoas. Eu tenho que saber que a tecnologia é humanista. Ela tem que servir para isso. Ela tem que liberar meu tempo. Quando eu tinha 18 anos, eu datilografava e tinha que calcular a margem esquerda da máquina de escrever, a direita da máquina de escrever. Eu não preciso mais fazer isso. Isso me libera tempo para fazer um texto melhor. Este é o sentido da tecnologia. Eu não preciso mais calcular a margem como eu tinha que fazer. Até com o uso da robotização, da inteligência artificial, faz necessário você conhecer o teu público, entender o comportamento do seu público, até mesmo para a gente poder saber como que a gente lida com essas necessidades. E minha última pergunta, Leandro, a gente fala muito de inovação. Corremos o risco de uma pesquisa, uma ideia, não chegar ao objetivo final esperado. E aí, como a gente faz quando o pesquisador, no final da pesquisa, ele diz, olha, infelizmente a minha pesquisa não deu o resultado que eu esperei. Como a gente lida com essa situação? Porque isso também pode frear essa tentativa e essa necessidade de inovar, né? Um medo de inovar. Então, duas questões. A primeira, mais geral, é não supor que tudo que é novo é bom e tudo que é antigo é ruim. Não imaginar que o novo, por ser recente, tenha qualidade intrínseca. Nem sempre o novo. Há produtos, práticas, que já se estabilizaram como a melhor que nós conseguimos. E outras coisas que têm que ser testadas.
É uma coisa que eu digo muito aos alunos, por exemplo. Não é porque a empresa de telefonia celular tem a obrigação mercadológica de lançar um aparelho novo que você precisa comprá-lo. Porque talvez não atenda à sua necessidade. Porque você vai investir milhares de dólares ou reais em um aparelho que você não vai usar a extensão, do que só porque ele é novo. Então é preciso que eu faça adequação entre novidade e utilidade. Agora vamos para um outro campo mais complexo, por exemplo, financiamento de pesquisas. Nenhuma pesquisa é inútil ou fracassada, mas por definição a ciência é a tentativa de você descobrir algo. Edison, antes de chegar ao filamento perfeito para a lâmpada que ele inventou, testou dezenas de milhares de filamentos de seda a nylon. E finalmente ele conseguiu, após dezenas de milhares de fracassos, chegar ao que ele queria. Se eu testei algum método qualquer e isso não resultou, isto é um resultado. Eu posso não ter o protótipo, mas agora eu deixei claro que aquele caminho, pelo método que eu explicitei, pelo rigor científico, não resulta em alguma coisa. Um produto que chega ao mercado, um produto farmacológico, um produto cosmético, tem atrás dele muito teste, muita experiência. Então a ciência não é vitoriosa do ponto de vista do mercado quando ela oferece um produto vendável. A ciência é conhecimento, que pode resultar em um produto vendável ou dizer, este produto, por este caminho, não vai. Sempre aprendemos. Você provavelmente e eu crescemos mais pelos erros do que pelos acertos. Então, o que eu errei me trouxe até aqui. Então, eu tenho que saber, em primeiro lugar, se a pesquisa foi séria, se os recursos foram bem aplicados, se foi prestada conta de tudo o que foi feito e se existe honestidade e lisura no processo. Quando a nossa Constituição identifica no seu artigo 37 5 atributos do servidor público, naturalmente ela começa com atributos éticos. Então ela fala de legalidade, ela fala de moralidade, ela fala de publicidade, mas o último dos 5 atributos é a eficiência, eficácia ou eficiência. Então não basta eu ser ético, isso é bom, mas isso é a condição necessária. Ser ético não é uma virtude, é uma condição essencial. Eu preciso ser eficaz. Não basta eu ser ético e não fazer nada. E a eficácia não se dá pela inserção de um produto no mercado. A eficácia se dá, inclusive, para dizer, este produto tem instabilidade, seja ele qual for, que num momento a gente não consegue superar. E os novos testadores, pesquisadores partem dali. Essa ciência é muito claro. Então, mais uma vez, toda busca científica bem realizada, com propósito e um caráter científico, ela é produtiva. Ela é produtiva. Como dizíamos na universidade, na Unicamp, onde eu estive por mais de 2 décadas e meia, eu não posso que o meu aluno diga, eu vou pesquisar esse tema porque ninguém o desenvolveu até agora. Pode ser que ninguém o tenha desenvolvido, porque ele é irrelevante. Esse não é um bom argumento. Ele não foi desenvolvido até agora, mas ele serve para explicar uma série de questões. Então não tem tema irrelevante, tem trabalho irrelevante, que pode ser sobre um grande tema ou sobre um tema pequeno. Então, o fracasso é matematicamente a definição da ciência segundo Einstein. Ciência é o estado atual dos nossos erros. E se eu estou lidando com pesquisa, eu tenho que levar em conta que inovar significa errar. Quem faz sempre a mesma receita, nunca erra, provavelmente, mas não faz crescer o conhecimento culinário. O risco de errar faz parte do risco de testar. Então, eu não posso ter engessada a ideia de uma ciência fixa. Esta é uma concepção medieval de ciência. A ciência moderna é a ciência também do erro, da tentativa, da experiência e assim por diante, desde que ética e prestando contas dos recursos utilizados. Leandro Carnal, muito obrigado por esse agradeço, bate-papo. Em nome de toda a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, muito bom tê-lo aqui e um bom evento agora. Muito obrigado. Obrigado, hein?